Irmãos, boa noite. Boa noite também para quem está nos acompanhando pela transmissão, pelas redes sociais. Nessa noite nós vamos fazer um breve cheio, se for da vontade de Deus, estudo em Lamentações, capítulo 1. Eu já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 1. O tema da nossa mensagem essa noite é um lamento nacional. Semana, inclusive, nós estávamos conversando com alguns sobre o que nós temos visto, né? O sentimento que um cristão está enfrentando, principalmente no nosso país. A mensagem dessa noite é sobre isso. E agradecer ao irmão Elias também pelo hino 112. Achei muito interessante, irmãos, principalmente no último estrofe. Fala que, por fim, entronizados as nações há de julgar. Todos os grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes, o que vai acontecer? Em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Amém? Nós vamos ver que, apesar das tragédias atuais, um dia nós poderemos cantar de fato que vencido tem Jesus. Lamentações, capítulo 1, versículo 1 ao 22. Nós não vamos entrar na leitura agora, mas faço uma pergunta aos irmãos. Como que o povo de Deus ele deve responder quando ele ouve, ou pior, quando ele experimenta uma tragédia nacional? Uma tragédia em seu país. Como nós bem sabemos, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde indivíduos sofrem, onde famílias sofrem e, às vezes, onde a comunidade sofre também. E pior, muitas vezes, nações inteiras sofrem. E a questão é, como é que nós devemos responder quando ocorre o sofrimento, especificamente quando ocorre o sofrimento em nossa nação? Uma verdade é que as nações, desde o início, já experimentam tempos difíceis, experimentam tragédias. E então, questiono novamente, como que nós devemos responder quando isso acontece? Como que nós devemos nos portar quando isso acontece? Nós temos um livro na Bíblia, e é exatamente onde os irmãos estão, que aborda essa difícil questão. Esse livro se chama Lamentações, e francamente, este livro é um dos livros mais negligenciados, porque poucos falamos sobre ele, né? Dificilmente nós falamos sobre as Lamentações. É muito raro falarmos sobre este livro. E seria honesto com todos que este não é um livro para quem tem o coração leve. A mensagem que nós podemos transmitir deste livro não é uma mensagem doce. Pelo próprio nome do livro nós vemos que são lamentações, choro. Este é um livro para um coração pesado. E também é um livro para aqueles cujos corações devem estar pesados à luz da tragédia que cerca o mundo. E por isso este é um livro que pode também nos servir. E nós vamos entender por quê. Se os irmãos lembram, e também quem está nos acompanhando, o livro de Eclesiastes nos diz que há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para dançar, há tempo para lamentar.
E a maioria de nós se sai muito bem na parte do riso, verdade? A maioria de nós nos saímos muito bem quando nós falamos sobre o riso, sobre a alegria. Mas e no choro? E no luto? Nós poderíamos usar alguma ajuda nessa parte e podemos, por exemplo, ter como exemplo o nosso próprio Senhor Salvador, Jesus Cristo. Em Isaías 53:3, Isaías chama o nosso Salvador de homem de dores. Homem de dores. Em Lucas 19:41, e quando iam chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Este versículo nos diz que Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Jesus lamentou por Jerusalém. Em Hebreus 5:7, também nos diz que durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. Tempos de lamentos, não é verdade, irmãos? Jesus, nos seus dias de vida na terra, ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. E então, se nós vamos ser como o nosso Salvador, nós precisamos aprender quando e como chorar. E diferente de qualquer outro livro da Bíblia, Lamentações pode nos ajudar. Nós vamos abordar agora algumas questões, antes de já iniciarmos versículo por versículo. O nome deste livro, em hebraico, conforme a Septuaginta, chama Treheri, ou Lamentos. O cenário do livro, que ocorreu em 586 a.C., o exército da Babilônia capturou e destruiu a cidade de Jerusalém. Matou o rei e os principais de Judá. Acorrentou os filhos da nação escolhida por Deus. Os filhos da nação escolhida por Deus foram acorrentados e levados para o exílio. Você e eu, nós não podemos nem imaginar como isso foi ruim, porque nós nunca passamos por isso. Nós estamos falando de um sofrimento em escala nacional. Toda uma nação. Isso tudo diferente do que já aconteceu com o nosso país. E é bom e também interessante mencionar que os judeus, eles costumam ler o livro de Lamentações no 9º dia de Tisha B'Av, que é o dia do calendário judaico, o qual foi fixado como um dia de jejum, um dia de luto, devido aos dois mais trágicos eventos da história judaica, em meados de julho, que foi a destruição pelos babilônicos do Templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém no ano de 586, antes da era cristã, e depois, no segundo templo, no ano 70 da era cristã, pelos romanos. O autor do livro, quem escreveu o livro, o texto de fato não nos diz quem escreveu o livro. Só que, de acordo com a tradição, nós vemos que Jeremias escreveu. E isso é baseado em alguns comentários, como, por exemplo, em Jeremias capítulo 9, versículo 1. Jeremias 9:1 diz: Ó, se minha cabeça se tornasse em lágrimas, Jeremias falando, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, e então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. E nós somos informados também em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje,
porque estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas Lamentações. Mantemos então Jeremias como quem escreveu o livro. E ao que parece, foi escrito logo depois que a cidade de Jerusalém caiu na mão do império do exército babilônico, enquanto o cheiro da morte ainda pairava no ar. E este livro, a propósito, qual foi o propósito afinal? É um livro de guia do luto. Porque em sua misericórdia, Deus deu ao seu povo um livro para ajudá-los a saber como responder ao seu sofrimento, e neste caso, ao sofrimento resultante do seu próprio pecado. E por meio do seu profeta Jeremias, ele mostra como lamentar, e em seu luto, como retornar a Deus por meio do arrependimento e por meio da confissão dos pecados. Nós vemos também que este livro ele possui uma estrutura acróstica. No texto hebraico, o livro é, na verdade, uma série de 5 poemas acrósticos. Quem for estudar depois profundo, você verá que os capítulos 1 e o capítulo 2 têm 22 versículos para cada letra do alfabeto, com 3 linhas de poesia por letra. O capítulo 3 passa a ser um acróstico triplo com 66 versos. E o capítulo 4 tem 22 versículos com 2 linhas por letra. No capítulo 5 não há acróstico, mas também tem 22 versos, cada verso contendo uma linha. E por que acróstico? Porque ele cumpre alguns objetivos. E o primeiro objetivo é confortar as pessoas enlutadas. Como assim? Na natureza, irmãos, do acróstico, é comunicar um fato limitante. Ou seja, o livro começa com a primeira letra, Alep, e termina com a última letra, Tav. Isso é no original. Ou seja, coloca-se no lugar das pessoas. Elas estavam vivendo um pesadelo caótico que parecia que nunca iria acabar. Parecia que havia julgamento e miséria sem fim. Como ondas batendo na praia, parece não ter fim, assim era o sofrimento. Só que este livro demonstra para todos eles que não é assim. Os acrósticos ajudam o povo judeu a lidar com a realidade da sua situação, e a própria estrutura deste livro indica que há um limite para tudo, há um fim. O sofrimento logo iria acabar. E este tipo de poema também força os judeus a lamentarem completamente, que é algo que muitas vezes nós resistimos. Nós não queremos lamentar. Quando a vida é difícil, não queremos enfrentar as difíceis questões de por que ela pode ser difícil, em primeiro lugar. Nós queremos apenas fazer o quê? Seguir em frente com a vida, e assim nós tentamos cobrir a situação, nós tentamos encobrir o sofrimento. Principalmente, irmãos, uma característica da nossa nação é fazer piada em meio à tragédia. Já repararam isso? É tentar fugir da realidade. Fazer piadas sobre o que estamos passando, tentando dar um toque positivo numa tragédia que está instalada. Mas o livro de Lamentações não nos permite fazer isso. O livro de Lamentações não nos permite fazer isso. Jeremias nos força a repassar a dolorosa história repetidas vezes, nos mostrando a realidade. Então vamos conhecer a Deus de maneira mais profunda, a nós mesmos e a nossa necessidade de um Salvador, quando nós enfrentamos a nossa tragédia.
Essa noite nós veremos a primeira lamentação que nos mostra que quando é hora de chorar, nós precisamos exibir 3 respostas necessárias. Nós precisamos pensar corretamente, nós precisamos falar corretamente e precisamos orar corretamente sobre as nossas tragédias, não fazer piadas. A primeira lamentação nos ajuda a pensar corretamente sobre as nossas tragédias. Olha no versículo 1. Versículo 1 de Lamentações, do capítulo 1. Antes de nós lermos, nós vamos ver que nós vamos encontrar alguns pronomes, e esses pronomes vão acabar mudando no meio da nossa leitura, porque o poeta, Jeremias, ele lamenta de 2 maneiras aqui. Do versículo 1 ao versículo 11, ele usa a terceira pessoa para dizer ele, para expressar o que estava acontecendo com a nação de Israel, de Jerusalém. E então nos versículos 12 ao 22, ele muda o pronome para meu, para personalizar o que aconteceu com Jerusalém. E na primeira metade do capítulo, o poeta fala em nome de Jerusalém, que é personificada como uma mulher, nós vamos perceber isso. E então na segunda metade ele usa o pronome da primeira pessoa para deixar Jerusalém falar por si própria sobre o que estava acontecendo. E no primeiro segmento da lamentação número 1, Jeremias coloca em 3 palavras 3 assuntos dolorosos para ajudar seu povo a pensar corretamente sobre a tragédia. Jeremias então verbaliza o que estava acontecendo. Olha do versículo 1 ao 4. Como está sentada solitária aquela cidade? Qual cidade? Jerusalém. Como está sentada solitária aquela cidade, que antes, tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios e não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, choram, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Nunca entrei em choque, pelo menos ainda não. Nunca tive essa oportunidade. Mas muitas vezes, quando uma pessoa ela passa por uma perda trágica, ela se fecha e perde o senso da realidade. Verdade? E para ajudar o seu povo a pensar corretamente sobre a sua tragédia, Jeremias coloca em palavras dolorosas a verdade sobre o que acabou de acontecer com eles, sobre o que acabou de acontecer com Jerusalém. O que aconteceu? Jeremias vê 4 coisas. Ele vê deserção. Como está sentada solitária a cidade que antes era tão populosa. Deserção. Estamos falando da cidade que Deus escolheu fazer a sua morada, irmãos. Estamos falando da cidade de Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentada solitária, aquela que era tão populosa. Esta é a cidade onde as pessoas vêm há séculos para oferecer sacrifícios a Deus no templo.
onde encontravam perdão e esperança. Mas a situação agora era não mais. Agora o lugar estava deserto. Jerusalém é personificada como uma mulher que foi abandonada por seus amigos, massacrada por seus inimigos, deixada despojada da sua antiga glória. Não tem mais. E agora permanece sem conforto e sem nenhum lugar de descanso. Outra coisa que Jeremias vê, ele vê a traição. Todos os seus amigos atraíram, diz o versículo 2. Olha lá no versículo 2. Todos os seus amigos atraíram. Eles se tornaram seus inimigos. E pela primeira das 5 vezes neste capítulo, Jeremias declara: não há quem console. Não há quem a console. Não tem consolador. Olha no versículo 9. Não tem consolador. Olha no versículo 16. Porque se afastou de mim o Consolador. Olha no versículo 17. Não há quem a console. Olhe no versículo 21. Mas não tenho quem me console. Essa era a situação de Jerusalém. Nessa descrição excepcionalmente vívida da desolação de Sião, a cidade de Deus, essa frase soa como um pesado gongo de um sino fúnebre. Deserta, traída, é isso que Jeremias vê quando ele olha para aquela cidade. Ele vê também angústia. Olha no versículo 3. Todos que a perseguem a alcançam em meio à sua angústia. Não havia onde se esconder. Lembra-se do rei Zedequias? Lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 4 e 7. Zedequias, vamos lá. 2 Reis 25, 4 e 7. E então a cidade foi invadida. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta. Entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. O que aconteceu aqui? Meio à tragédia, o rei fugiu para o deserto para escapar do exército. O rei fugiu. Só que ele foi capturado, foi forçado a assistir à execução dos seus filhos, e depois furaram os olhos dele, amarraram ele com grilhões de bronze e o levaram para a Babilônia, onde ele morreu. Essa é a tragédia. Nós vemos também que Jeremias, no versículo 4, ele vê o colapso da religião. Era tragédia em todos os lados, irmão. Em todas as instâncias, em todas as circunstâncias. Ninguém vem às suas festas. Diz Jeremias no versículo 4. Por quê? Porque eles não podiam. O templo havia desaparecido. Não havia lugar para vir e adorar o Senhor.
nenhum lugar para encontrar expiação pelos pecados, nenhum lugar para ouvir a palavra de Deus, nenhum lugar para desfrutar da comunhão da presença de Deus. Justamente quando eles mais precisavam da casa de Deus, ela não estava lá. Ela não estava. E interessante, o Renato, inclusive, orou e agradeceu pela nossa liberdade hoje. Está em risco. Será que um dia nós estaremos nessa situação, irmãos? Hoje há muita negligência na casa de Deus. Muita negligência. Muitos não querem estar aqui. Será que um dia, quando mais precisarmos da casa de Deus, ela estará aqui? Isso estava acontecendo e não era um pensamento negativo da parte de Jeremias. Era a realidade. Era um fato, irmãos. Não era apenas um pensamento, Jeremias está delirando. Era a realidade, isso estava acontecendo. Foi isso que aconteceu e o povo de Deus, se algum dia eles fossem se recuperar disso, eles teriam que enfrentar essa tragédia. E Jeremias verbaliza o porquê que isso aconteceu. Olha no versículo 5 a 8. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 8. E os seus adversários têm sido feitos chefes, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas transgressões. E os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. E os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força diante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da aflição dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e não havia quem a socorresse. E os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também suspira, volta para trás. O que nós vemos aqui? Os inimigos se tornaram mestres. Diferente da nossa realidade, os inimigos se tornaram mestres. Isso resumia a situação do povo de Deus. E por que isso aconteceu? Qual foi a causa da queda de Jerusalém? Jeremias aponta duas causas. A destruição foi resultado do pecado penitente. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa de seus muitos pecados, diz o versículo 5. Jerusalém pecou muito, diz o versículo 8. Olha no versículo 8. Jerusalém pecou muito. No versículo 9, diz que a sua imundícia se apegou às suas saias. E é por isso que a nação desmoronou, e não foi nenhuma surpresa. O Senhor vinha dizendo a seu povo, há séculos, o Senhor vinha alertando. Desde o Monte Sinai, quase 900 anos antes. Olha em Deuteronômio 28, versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão.
Deus deixou bem claro, né, irmão? A alma que pecar, essa morrerá. Deixou bem claro. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Isso é o que os profetas vinham dizendo aos rebeldes israelitas por séculos. Se você não se arrepender e voltar ao Senhor, certamente perecerás. Amós e Oséias lhes disseram no século 8, e o mesmo fizeram Isaías, fizeram Miqueias, e mais tarde o próprio Jeremias, como em Jeremias capítulo 3, versículo 14. Voltem, povo infiel. Jeremias 3:14. Voltem, povo infiel, declara o Senhor, porque eu sou seu marido. Mas o que eles fizeram? Eles não retornaram. Eles não retornaram. E assim como o resultado do seu pecado impenitente, a destruição veio sobre eles. E a pergunta que faço a cada um de nós, será que nós estamos justificando o pecado em nossa vida? Nada aconteceu ainda. Eu acho que o que eu faço realmente não importa para Deus. Só que Jeremias deixa bem claro. A causa final, isso é a tragédia. A causa final de tudo isso é a tragédia. A destruição veio do Senhor por causa dos seus muitos. O versículo 5 diz que o Senhor lhe trouxe dor. O versículo 5 diz que o Senhor lhe trouxe dor. E mais tarde, ele enfatiza isso repetidamente. No versículo 12. Existe algum sofrimento como o meu sofrimento que o Senhor trouxe sobre mim? Versículo 13. Do alto ele enviou fogo, ele estendeu uma rede aos meus pés, ele me deixou desolado. E isso não foi uma peculiaridade do karma. Essa destruição, irmãos, que foi o resultado do pecado impenitente de Judá, veio em última instância do Senhor. E eu pergunto, você vê misericórdia de Deus nisso? Deus deu ao seu povo um livro para ajudá-los a saber como responder em meio ao sofrimento. Mesmo o sofrimento que foi resultado do seu próprio pecado. E isso é importante para nós, pois também somos pecadores. E nós também precisamos de fazer o que Jeremias está ajudando o seu povo a fazer quando sofre. Existe pecado em nossas vidas? Somos pessoas infiéis que precisam de retornar ao nosso Salvador e marido? Nós tendemos a não fazer, na verdade, que Jeremias está convocando o seu povo a fazer. A nossa tendência é fazer o contrário ao que Jeremias chama o seu povo a fazer. Nós não enfrentamos a realidade da nossa situação. Não fazemos as perguntas difíceis como quão ruim é a realidade da nossa situação atual. Por que estamos nessa situação? É porque recebi um tratamento injusto de outras pessoas? Ou fui eu que provoquei isso, ou pelo menos em certa medida? E se o fiz, seja qual for o grau da verdade, estou disposto a me arrepender e a buscar misericórdia do Senhor para que Ele receba o que merece da minha vida, por mais quebrado que a minha vida seja? Nesse ponto de canto fúnebre, é como se Jeremias não pudesse mais se conter.
E Jeremias, eu mencionei quando ele usou o pronome pessoal, impessoal da terceira pessoa, para expressar o que aconteceu a Jerusalém. Mas o que aconteceu com Jerusalém aconteceu com Jeremias também, irmãos. Ele experimentou pessoalmente as mesmas coisas que ele vinha descrevendo. Então observe o que ele faz a seguir. Ele se insere e diz: eu lamento. Olha no versículo 9 e 11. Versículo 9 ao versículo 11. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição. Jeremias se insere nesse. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar nos seus santuários gentios, acerca das quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Eles entraram. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a sua alma. Vê, Senhor, e contempla que sou. Jeremias se insere neste contexto de tragédia. E isso é muito importante, irmão. Porque, francamente, nem todos se beneficiam das tragédias. Muitas pessoas ficam amarguradas, muitas pessoas ficam endurecidas por seu sofrimento. O que está faltando? Elas falham em fazer o que Jeremias está fazendo. Elas podem até entender o que aconteceu e o porquê aconteceu, mas falham em se voltar para Deus em meio ao que está acontecendo, em meio às tragédias. Se pudessem exigir resposta de Deus, e provavelmente a sua ajuda também, mas elas se recusam a se humilhar. Em vez disso, eles abordam o tribunal divino como um promotor que está descontente com o veredito que o juiz acabou de emitir. O que nós precisamos fazer, irmãos, não é julgar a Deus pelo que está acontecendo. O que nós precisamos fazer é fazer como o que Jeremias fez, clamar a Deus como uma criança. Olha, ó Senhor, olha, ó Senhor, vê, ó Senhor. Na hora do luto, algumas coisas são necessárias e Deus nos ajuda a fazê-la nesta primeira lamentação. Nós precisamos pensar corretamente, irmãos. A primeira lamentação nos ajuda a falar corretamente com os outros sobre as nossas tragédias. E é isso que as pessoas que sofrem fazem, não é? Falar com os outros. Elas falam sobre isso. Só que você já reparou que, como nós somos propensos a falar do nosso sofrimento, falar mal, somos muito falar mal dos nossos sofrimentos. Nós fazemos isso de várias maneiras. Nós estamos sofrendo, nós começamos a falar mal do nosso sofrimento, isso de várias maneiras. Às vezes, nós minimizamos a nossa dor com uma fachada estoica. Não estou sofrendo tanto assim também. Né? Eu estou bem. Mas, cara. Ou falamos como se fossem as únicas pessoas no mundo, no planeta Terra, a estar sofrendo. Ou damos impressões erradas sobre o que estamos sofrendo, transferindo a culpa ou contando apenas os fatos que nos fazem parecer favoráveis, de modo a obter simpatia das outras pessoas. Mas, irmãos, não é a repreensão apropriada. No segundo movimento dessa lamentação,
Jeremias nos ajuda a falar corretamente com os outros sobre o nosso sofrimento. Para facilitar, ele muda os pronomes para torná-lo pessoal e reconhece a verdade sobre esses 5 assuntos. Jeremias reconhece que está sofrendo. Versículo 12, na primeira parte do versículo 12. Não vos comove isso a todos vós que pensais pelo caminho, que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor, como a minha dor que veio sobre mim. O escritor está dizendo, se é Jeremias, ele está falando sobre o seu próprio sofrimento, ou como muitos acham que ele está falando como Jerusalém personificada, ou talvez ambos. Com quem ele está falando não está claro? Quem são essas pessoas que passais pelo caminho que ele está falando? Também, ele está se referindo, por exemplo, à nação que estava assistindo e até mesmo aqueles que estavam se regozijando enquanto os babilônicos destruíam a cidade. Mas o ponto é que Jeremias reconhece o sofrimento que ele estava passando. E o próximo ponto é fundamental. Ele reconhece a mão do Senhor. Versículo 12 ao 13, segunda parte do versículo 12 ao versículo 13. A dor como a minha dor que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, faz-me assolada e enferma. Fez-me assolada e enferma todo dia. Enquanto Jeremias fala aos outros sobre o seu sofrimento, ele fala corretamente sobre a sua origem, sobre a origem do sofrimento. E o mais interessante aqui, irmãos, é que Jeremias não atribuiu a origem do sofrimento ao mau governo que Judá teve, ou à agressão dos babilônicos. Ele não reputou a tragédia nem ao governo, nem aos próprios babilônicos. Ele vê a mão do Senhor nela e particularmente ele diz que é uma expressão da ira do Senhor. E nós podemos ficar até surpresos ao ouvir Jeremias dizer que Deus estava expressando a sua ira, não é? Que o salmista certa vez chegou a dizer que Deus é um juiz justo. Olha lá em Salmo 7:11, que expressa sua ira todos os dias. O que isso nos diz sobre Deus? Que Deus, ele é movido. Olha quão importante isso é para nós. Deus é movido e é afetado por aquilo que acontece no mundo e ele reage de acordo com o que acontece. Deus reage de acordo com o que acontece no mundo. Eventos e ações humanas despertam em Deus tanto tristeza quanto alegria, tanto prazer quanto ira. Jeremias deixou isso bem claro. Então nós vemos que nosso Deus, ele não julga o mundo com desapego. E se um homem, trago um exemplo aos irmãos, se um homem piedoso descobrisse que seu filho, por exemplo, 17 anos, desafiou deliberadamente a lei pela terceira vez em um mês. Pela terceira vez, incidente, em um mês. Que emoção seria desencadeada pelas ações ao pai? O pai iria ser. Tristeza, provavelmente alguma ira, não é? Provavelmente alguma ira, que levaria o pai a uma missão. E uma missão de amor, irmãos. Uma missão de amor. E essa missão de amor é para resgatar seu filho da loucura.
Mas e se o pai não fizesse nada? Sua falta de ira não seria inapropriada? Isso também não comunicaria que esse pai não tem amor pelo filho? Se ele não faz nada, não tem amor pelo filho. A ira, irmãos, é um sinal de Deus e que Ele se importa com e que Ele se importa com os seus. Porque se Ele não se importasse, Ele não iria mostrar a ira. Se Deus não se importasse, Ele não iria mostrar a ira. Ele não falaria nada, além de observar os rebeldes em Judá estarem pecando, se autodestruindo. Mas por mais estranho que pareça à primeira vista, reconhecer a ira de Deus nessa lamentação é afirmar que, apesar de tudo, irmãos, de toda aquela tragédia, Deus não havia desistido do seu povo. Ele vai atrás porque eles são importantes para Ele. E eles são importantes para Deus porque nós somos importantes a Deus porque Deus nos ama. O salmista fez essa conexão lá em Salmos 30, verso 5. Salmos 30, verso 5. Pois sua ira dura apenas um momento, mas o seu favor dura vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela. Nós precisamos falar direito com os outros também. Esse é um terceiro assunto, como Jeremias fez. Jeremias reconhece a responsabilidade pessoal pelo sofrimento, pelo que estava acontecendo. O jugo das minhas transgressões, no versículo 14, o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Uma evidência da graça de Deus quando uma pessoa enfrenta seus pecados. Como filhos de Adão, nosso instinto natural é fazer o quê? Minimizar o nosso pecado, não é? É um pecadinho. Minimizar o nosso pecado. Contornar o nosso pecado ou tentar mudar a gravidade do nosso pecado. Deixados a nós resistimos às palavras. Nós não queremos dizer, eu estava errado. Eu mereço o que tenho. E é isso que torna a confissão de Jeremias tão impressionante, porque Jeremias não agiu dessa forma. Ele confessa, meus pecados. Meus pecados, mas como assim? Jeremias era um profeta, um homem piedoso, mas ele também era um pecador. Um pecador piedoso, mas um pecador. E como tal, se ele se identificou com o seu povo e assumiu a responsabilidade da ira, e assumiu também essa responsabilidade de iniciar esta confissão, nós vemos que é isso que um verdadeiro líder espiritual faz. Ele se identifica com as pessoas sob os seus cuidados e se apropria do que estão enfrentando, porque estão enfrentando o que precisam fazer a respeito. Que também nos leva a um outro assunto. Jeremias reconhece as implicações nacionais deste sofrimento. Aqui ficou maior. Versículo 15 e 16. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim, convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá, e por essas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfazem em águas. Porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma.
Os meus olhos, os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. E esta não é uma tragédia comum. Essa é uma tragédia com implicações nacional. O exército do Judá foi dizimado, jovens foram esmagados, os filhos foram destruídos e não sobrou ninguém para trazer consolo. E a única coisa que o resto dos sobreviventes pôde fazer foi o quê? Chorar. E a propósito, a confissão, irmãos, do pecado significa que Deus cancela as consequências do pecado? Enquanto o livro das Lamentações ajudou o povo de Deus a confessar a sua culpa a Deus, eles foram libertos do cativeiro? Ainda assim, eles foram para o cativeiro. E isso é verdade para nós também. Quando há confissão, há perdão. As manchas desaparecem. E como diz 1 João 9, nós não vamos lá, lavadas com base no sangue derramado de Jesus. Somos limpos. Mas e as consequências? Se você destruiu o seu fígado com álcool, por exemplo, Deus certamente vai perdoar se você confessar o seu pecado. Essa é a promessa dele. Mas Deus não é obrigado a te dar um outro fígado. Não é verdade? Essa é a consequência. Um novo corpo na vida por vir, Deus pode te dar, pela graça. Por lhe dar um fígado doente até então, mas as consequências presentes ainda permanecem. E tem mais um assunto. Jeremias esclarece. Ele reconhece a justiça do Senhor neste sofrimento. Versículo 17 ao 19. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para restaurarem a sua alma. Você entendeu que Jeremias acabou de afirmar sobre o sofrimento da nação? Versículo 17 diz, veja novamente, o Senhor decretou para Jacó que os seus vizinhos se tornem os seus inimigos, irmão. Foi isso que aconteceu. O Senhor decretou isso. Seus inimigos se tornem, os seus vizinhos se tornem seus inimigos. E o Senhor, ele é justo em tudo o que ele faz. No versículo 18, nós vemos isso, que é o versículo chave desse capítulo. Quando nós estamos sofrendo, nós somos muito propensos a atacar a Deus e nos justificar. Mas Jeremias se recusa a fazer isso. E por essa tragédia, e por que essa tragédia aconteceu com a nação? Deus estava de férias? Ou ele foi cruel? Não, irmãos, nós vemos que Deus é justo. Nós que estamos errados. Deus é justo, nós que estamos errados. Nós estamos com um problema por causa do nosso pecado. Foi isso que Jeremias deixou bem claro para nós. O Senhor está certo, irmão. Ele sempre está certo. Podemos não entender o que ele está fazendo, mas podemos afirmar sem questionar que aquele que é justo, ele está certo em tudo o que faz. Pense direito, fale corretamente com os outros. Finalmente, a primeira lamentação nos ajuda a orar corretamente sobre as nossas tragédias. Versículo 20 ao 22. Como fez antes Jeremias,
mais uma vez transforma a dor em oração e pede duas coisas. Versículo 20, ele pede a atenção do Senhor. Jeremias pede a atenção do Senhor. Ele diz no versículo 20, olha, Senhor, veja como estou angustiado. Estou atormentado por dentro e em meu coração estou perturbado, pois tenho sido muito rebelde. Foi isso que Jeremias estava dizendo. Lá fora, a espada desfalece. Por dentro, a morte. Jeremias estava dizendo isso. Jeremias também pede a vindicação do Senhor no versículo 22, 21 e 22. As pessoas ouviram meus gemidos, mas não há ninguém para me consolar. Todos os meus inimigos ouviram falar da minha angústia. Eles se alegraram com o que você fez. Que traga o dia em que anunciastes para que se tornem como eu. Que toda a maldade deles chegue até você. Trate com eles como você nos tratou por causa de todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos e meu coração está fraco. Jeremias estava dizendo praticamente. O poeta afirma, em nome de Judá, no final do acróstico. Ele sabe que, embora ele tenha pecado, ele também foi alvo do pecado. Embora Jeremias tenha pecado, embora Jerusalém tenha pecado, eles também foram alvos do pecado. E muitas vezes é assim que o sofrimento funciona, irmãos. Judá pecou? Sim. Mas os babilônicos iníquos também o fizeram, pela maneira como eles trataram os judeus. E a resposta de Jeremias? Ele entrega as suas pessoas problemáticas a quem? O Senhor. E é um exemplo sábio para nós seguirmos. Então nós aprendemos 4 lições importantes nesta primeira lamentação. Que Deus, Ele não é anti-emoções. Há tempo de chorar. Em contraste com as filosofias estoicas dos pagãos, que exigem que homens e mulheres sábios e inteligentes sejam totalmente sem emoção, nunca se regozijando quando há boas notícias, ou nunca desanimando quando há infortúnios, Jeremias nos ensina o contrário. Jeremias nos ensina que tais emoções, devidamente controladas, não são desagradáveis para Deus. E Ele, de fato, plantou a habilidade para tais emoções em nós. Foi Deus que colocou isso em nós. Romanos 12:5 diz que nós devemos nos alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Ambas as respostas são ordenadas, tanto a alegria quanto o choro. Por que não choramos mais? Por que não queremos chorar mais? Quando uma tragédia atinge outra pessoa, ela deve nos afetar também. Mesmo que a tragédia seja autoimposta, como no caso de Judá, ela deve nos afetar também. E há um aviso aqui. Deus leva o pecado a sério, nós também deveríamos levar a sério. Vale a pena refletir sobre a pergunta: se Deus fez isso com as pessoas que Ele chamou de a menina dos meus olhos, se Deus fez isso com aquele povo pelo qual Ele chamou a menina dos meus olhos, o que Ele fará com as nações e os povos do mundo hoje, irmão? Nós precisamos levar o pecado a sério em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor. E como fazemos isso? Ao enfrentá-lo, nós prestamos atenção na 4ª lição. Se vamos responder corretamente à tragédia, nós devemos ir para onde? Para a cruz. O livro de Lamentações grita para nós: os pecadores precisam de um Salvador.
Este livro de Lamentações grita para nós. Os pecadores precisam de um Salvador. E louvado seja Deus. O que os pecadores precisam, irmãos, o próprio Deus providenciou. Quase 6 séculos depois que Jeremias escreveu essa lamentação, o homem de dores, Jesus, o Cristo, ele veio ao mundo. Ele foi à cruz para pagar a pena do pecado por todos que crescem nele. E 3 dias depois ele venceu a morte. Hoje, Deus oferece a salvação a todos os que vierem a seu Filho e abraçarem a sua. Amém?